Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos e este é Matheus Braga e hoje nós iremos falar de mais um conto aí do Ted Chiang. Nós já falamos dele já na chegada, mas iremos trazer um outro conto de um outro livro da coletânea Expiração. Mostra pra gente aí, Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui com o livro da editora Intrínseca, uma capa relativamente simples, só com o nome do livro aqui e uns pontinhos aqui meio que acendendo. É, O Ted Chiang, pelo visto, é um autor de contos só, né? Não sei se ele tem algum livro inteiro publicado, né? Digo, uma novela, né? Um livro completo, vamos dizer assim. É, O outro que a gente trouxe foi a história de sua vida e outros contos, né? Que é o que inspirou o filme A Chegada, que a gente gosta bastante também. E aí a Intrínseca lançou, depois daquele, lançou esse daqui, que é o Inspiração, que um dos contos leva esse nome, Inspiração, que é o conto que a gente vai trazer aqui hoje, né? Mas em princípio não tem conexão entre as histórias, né? Não, na verdade, não cheguei a ler ainda para saber, mas enfim, nada disso importa pra gente. A gente está preocupado com a técnica utilizada pelo Ted Chiang aqui na primeira página para ver se a gente viraria ou não, daria sequência à história dele. Na verdade é o seguinte, a Intrínseca ela editou direitinho para fechar na primeira página, fechar com um ponto, né, que é esse parágrafo aí que termina com a morte sobreveio segundos depois do esgotamento do ar. Só que a primeira página em si ela tem um espaço muito grande em branco, né? A gente teria pouco texto aqui para a gente avaliar, né? Dois parágrafos só, sendo que o primeiro é relativamente curto. Então a gente acabou avançando um parágrafo a mais aí para a gente ter um conteúdo. E, na verdade, justamente um parágrafo relativamente polêmico aí que a gente vai discutir em cima bastante, né, Rafa? Os dois primeiros parágrafos, na verdade, Rafa, eu ainda estava levando como literal e científico real, assim, pé no chão. Eu tava tentando entender, sabe? Tipo, ele tá falando ali sobre, não sei, o tanto que a gente consome de ar num dia, né? Sei lá, se chega a ser dois pulmões inteiros, ou como é que é, não sei como é que funciona, na verdade, essa parte mais, né, medicinal da coisa, como é que funciona, eu não sei explicar, né? Mas eu estava entendendo até ali que era algo mundo real, falando só sobre a necessidade da respiração, sobre ela ser ou não a fonte da vida, ser a base ou não. E aí eu acho até interessante voltar um pouquinho, que o primeiro parágrafo inteiro eu achei ele muito bacana, muito, vamos dizer assim, toca ali na curiosidade, no modo reflexivo. Eu vou tentar te convencer do contrário, de que não é a fonte da vida o ar, sabe? Vou te contar como é que eu vinha compreender isso, né, e tal, e como ele deverá um dia chegar ao fim, né, no caso da vida, ou o ar, né, no caso. Então, eu achei um primeiro parágrafo muito potente para uma introdução, né? Acho que teria feito aquilo ali que o Rafa falou, uma quebrazinha, reduzir um pouco a primeira frase para poder ficar mais potente, mas ainda em si é um parágrafo muito bom. E aí o segundo parágrafo em si é onde começa a entrar esse modo mais reflexivo, onde ele vai discutir as coisas e, e- e já meio que causa uma estranhezazinha ou outra, por eu não ser da área, eu fico meio que na dúvida, será que ele está falando cientificamente esses dados aqui ou não, né? Quantidade de pulmões cheios aqui, que a gente substitui e tal, não sei o quê. E aí o terceiro, de fato, parágrafo, que é onde começou a me causar estranheza maior ali, né? Ele fala de ir é, às idas aos postos de abastecimento, né? E eu fiquei, putz, isso a gente tá falando de uma ficção científica, ou é uma metáfora, como o Rafa falou, às vezes sair pra rua seria o abastecimento de ar, porque eu tô respirando o ar que tá no mundo, né? É uma analogia ou é algo real aqui que está se passando, né? Mas ainda assim é de se causar estranheza, barra curiosidade e barra necessidade de continuar lendo. Sim, eu consigo, no caso, se for levar, por exemplo, 100% ficção científica, eu consigo imaginar as pessoas, por exemplo, porque o argônio, se a gente for ser assim, bem lógico, ele é um gás nobre. Gás nobre é algo que a gente respira todo dia, mas ele é inerte. Ele não reage com nada, por isso que ele é nobre, ele não reage com nada. Então, no caso, um corpo usar um gás não reagente como forma de, né, sustento, tem cara de ser máquina. Máquina ou um corpo biológico extremamente estranho. Então, assim, eu consigo imaginar, por exemplo, esse trecho inteiro ser uma proposta de ficção de um outro planeta, uma outra realidade, uma outra coisa, onde realmente as
As pessoas andam com cilindros, tem uma bomba pneumática que movimenta o pulmão da pessoa, que no caso, do mesmo jeito que, tipo, eu vou na casa do Matheus, a gente compra uma pizza e uma coca e joga um board game, os caras vão lá, tipo, ô, tá acabando aqui o ar do meu pulmão. Ah, beleza, então Recarrega aí. abre aí, carrega aí, enche com a bombinha e tal. Que uma coisa, tipo, com o brother, com o amigo, com a família, se torna uma coisa proveitosa, mas sozinho é uma coisa meio chata, né? Pô, já é meio desconfortante, mas fazer sozinho deve ser meio bosta. Então eu consigo ler tudo isso aí de uma forma totalmente literal. No caso, uma pessoa que tá uma pessoa mais velha, ela não tem condição de fazer a troca sozinha, porque é um pouco pesada, um pouco complexo, blá, blá. Então eu consigo ver esse texto inteiro sendo, no caso, Uma literal. ficção científica. Mas eu consigo ver tudo isso sendo uma puta reflexão social, sendo metafísico, metafórico. No caso, onde o ar é realmente ar, onde a gente fala que as pessoas ficam, quando tem falta de ar, fica mais velha, fica com peso no corpo e tudo isso. E no caso, respirar com o brother, que não seria viver a vida com outras pessoas, é muito mais divertido do que fazer isso sozinho. Uhum. Então, assim, eu achei legal pra caramba, ainda mais que o título se chama Expiração, Expiração, justamente, muito bem escolhido também. que pode ser tanto no caso, tipo assim, a inspiração da vida, que é o propósito do texto, ou expiração como um processo de Uhum, inspiração e expiração da respiração mesmo. Então, uhum. assim, eu não sei dizer o quão grande seria esse conto, quantas páginas teria esse conto, mas, assim, essa primeira página eu achei Promete bastante, né? extremamente absurda. Sim, extremamente absurda do quão. Se o conto inteiro flertar de leve esse texto como algo realista, leve esse texto como uma metáfora da vida, Ted Chiang vai se tornar um dos meus autores favoritos do dia pra noite. Então, assim, E, e uma outra reflexão que fica ainda por trás, Rafa, pensando nesse lado ficção científica, né, de fato ter que trocar os pulmões, reabastecer e tal, talvez tenha uma crítica aí também à poluição, de fato, né, do nosso mundo contemporâneo, né, o tanto de mal que a gente joga no ar aí, que é o ar que a gente respira, e às vezes isso levou a algum caos, algum apocalipse, né, no universo aqui dele, né, não sei. Estamos falando aqui tudo com base na primeira página, só viajando aqui, né, criando expectativas, mas acho que pela temática que ele tá desenhando, pode ser que encaminhe por esse lado também. sim, então eu achei bem legal esse flerte do fantástico barra ficção barra, no caso, nem sei que gênero chamar isso de realismo, né, ou neorrealismo, eu não sei. Então, e assim, e, Realismo, né? e o legal é que mesmo eu não conseguindo classificar qual que é o gênero dele, vai ser um inferno depois para colocar ele dentro de alguma playlist. Eu vou ter que Ficção científica, ponto. ficção científica ponto, e se a galera quiser levar, então vai ser. Mas assim, mesmo não entendendo qual que é o gênero real que ele queira abordar, me pegou bem, me pegou Sim. bastante. Né? No caso, dá até pra entender, já dá pra. Tô dando um spoiler se eu vou virar ou não. Mas no caso, eu achei de uma, de uma sapiência escrita muito forte. E o legal é que no conto que foi inspirado a chamada, Chegar. também, né, a chegada, é verdade, é, também tem esse quesito filosófico barra Científico. futurista científico. Uhum. Então você percebe que É o uma Ted assinatura Chiang dele, né? tem É. esse estilo, sim, tem esse E ele estilo. acho que tem, quer ver? Ele formou em ciência da computação. Não é tão assim, mas é um cara que você se espera já que flerte com a ficção científica, com a tecnologia de algum modo, né? Né? Mas eu também fiquei com essa sensação, Rafa. Parece que é uma assinatura dele, né? Misturar a filosofia com a ciência, com questões sociais, contemporâneas, né? Do ser humano e tal. Então é um autor assim que tem me destacado também. O primeiro livro eu li todos os contos, não são todos os contos que me chamaram a atenção, como o da Chegada, que eu sou bastante fã, mas esse aqui também já me instigou bastante já logo de cara aqui nessa primeira página.
Sim, eu no livro que tem a chegada, eu li acho que outros dois contos, realmente os carros-chefes de cada livro parece que são tipo É os o título. best-sellers dele. Aí para fazer só um livretinho ele completa com outros contos, que eu acho isso de extremamente válido, tanto Sim. que eu, e o Matheus, nós temos contos e temos, o Matheus tem romancezinhos maiores, então tipo dá para fazer uma coletânea tipo, ah, esses aqui são os meus melhores, eu quero fazer um livreto dele. É. Não, Se eu não é pensar, é um erro. quase um CD de música é assim também, né? A banda vai, tem, sei lá, seus 5 hits ali no CD e outras 5, 6 ali que completam o álbum, mas não necessariamente são ruins, nem necessariamente são boas, cada um vai ter a sua interpretação, né? Mas não são os sucessos, né? Vamos dizer assim. Sim. E acho que no Japão e mas em alguns outros países é muito comum a pessoa ela fazer singles. Ah, tô lançando essa Uhum, música. justo. Ponto. Ah, e o álbum? Não, depois que juntar quatro ou cinco, vira Aí álbum. Mas coloca pra mim junto, é exato. single. É, pra leitura acaba ficando um pouco mais difícil isso, talvez, né? O cara lançar só um conto assim, e a gente não vende, né? Pelo menos na nossa cultura não é normal isso. Até, seria interessante até para pensar, né? Se lançar contos aos poucos e lançar eles soltos, né? Mas quem que compra um conto? Porque a gente ainda é muito apegado. Tem se transicionado isso, né? A questão do livro físico, né? Eu ainda sou muito apegado, mas tem muita gente que lê só Kindle, né? Então, para a geração Kindle, eu acho que às vezes seria interessante, né? O cara lançou um conto novo, tá lá, compra o conto dele por R$ 5, sei lá. Sim. Então, assim, por ser um conto, eu achei que, no caso, narrativamente se fala pouco dessa primeira página. Eu achei que no caso de um conto, eu acho que podia apresentar um pouco mais, ainda mais porque, por ser algo curto, então, em tese, é mais rápida, as histórias são mais rápidas. Mas, nesse caso, não me incomodou essa falta de apresentação, porque, no final das contas, apresentou duas vezes mais do que normalmente é apresentado, porque você leva a leitura com essa dupla interpretação. Então, É. assim, de uma forma geral, eu achei extremamente válido isso. Tipo, a gente não consegue avaliar muito o world building, a construção de personagem, Isso. porque por causa dessa mescla e essa falta, entre aspas, de apresentação de conteúdo narrativo, no caso de plot, desenvolvimento de plot, fica um pouco difícil de avaliar o que Sim. tem. É muito mais um quesito de sensações e emoções e reflexões do que realmente uma avaliação. É isso, é aquilo, é aquele outro. Eu acho que é Eu isso acho que que, tá, a mágica do Ted Chiang tá nisso. exato, ele não realmente não focou nem em construção de personagem, nem em ambientação, por enquanto, né? Parecendo que vai encaminhar muito para isso, parece, mas é a opção dele, né? Vou focar aqui nessa reflexão filosófica aqui, científica, né? Do meu universo que eu posso estar criando, ou é algo contemporâneo, que a gente ainda tá na dúvida aqui. Mas o focar nisso é aquilo que a gente fala, tá, né? Não tem certo e errado na escrita, né? A gente sugere que tenha apresentação de personagem, que tenha ambientação e tal, mas não necessariamente se você não colocar isso, significa que isso vai ser uma primeira página ruim. Ele focou talvez ali no estilo literário dele de escrita, né? E apostou nisso e deu, para mim, pelo menos deu super certo, né? Funcionou, me instigou, me fez criar reflexões, querer saber mais sobre essa história. Sim, a gente fala sobre apresentar personagem, apresentar world building, apresentar plot, porque quando a gente fala sobre o entendimento da leitura no cérebro humano, um bom escritor, ele precisa tanto atingir o seu lado lógico do leitor quanto o lado emocional do leitor. O lado lógico vai fazer com que o leitor queira saber mais e o lado emocional vai manter ele interessado naquilo. Então, é muito mais fácil você criar empatia com algo físico, um personagem, uma problemática, uma sociedade, do que uma empatia pura e simplesmente empática devido à situação que está sendo descrita. Então, a gente fala que é mais fácil, por isso a gente sempre fala, aqui apresenta o personagem, aqui isso, aquele outro, porque é mais fácil de você criar empatia. Sei lá, eu vou fazer resgate de doguinhos na rua.
Por quê? Porque você vai ver o doguinho, você vai ver o olho dele, você vai receber o amor dele de volta, mas só pelo fato de da empatia pela empatia, algo mais idealista, é mais difícil se manter no ideal se você não tem algo palpável para se ancorar. Então, no caso aqui, a gente não tem nada para se ancorar. Tem uma descrição de realidade, e uma realidade que a gente nem sabe dizer se é real ou não. Mas pelo fato dele ele ter abordado muito o lado emocional, flertando com o lógico, mas de uma maneira mais subconsciente, foi algo assim extremamente sutil e bem difícil de fazer, no caso. Então, achei de uma finesse bem especial isso aí. Justo. Mas e Matheus, respondendo, eu acredito que saberemos a resposta já fácil, mas vai virar ou não vai virar? Vou virar, Rafa. Esse aqui, em princípio, não tem nada para reclamar. Assim, tem essas questões que a gente colocou, que não tem desenvolvimento da história ainda apresentado, nem do personagem, nem nada, mas nada a nível de incomodar, né? A gente vê, né, a intenção do autor ali de fato, e é uma leitura fluida, uma leitura instigante. Então, vou virar com certeza. No caso eu gostei bastante. O meu principal motivo de virar é saber se é metafísico ou se é realista o que ele está escrevendo. Mas se até o final do conto eu não souber, acho que ele também vai me agradar bastante, pelo menos mantendo essa dualidade. Então, no caso, eu vou virar primeiro porque me instigou esse lado de querer saber mais sobre tudo e bater o martelo, aquele sentimento. No caso, vou virar e vou mandar depois o zap do Matheus. Matheus, é uma reflexão social. Leia pensando nisso. Então eu quero muito saber. Então eu vou virar para saber o que acontece no final disso. E eu quero saber qual é a problemática. No caso, a problemática é as pessoas morrendo, é o velhinho que tá lá, ou a falta de oxigênio, qual que é? Por que raios o Ted Chiang Conflitos da escreveu um história. conto que se chama Expiração? No caso, é uma expiração puta, uma puta fucking ideia ou é uma inspiração da última respirada do maluco? Então, assim, vou virar porque eu quero muito saber o que merda ele quer dizer com tudo isso. Então, pessoal, chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Na sua opinião, é uma ficção científica literal ou é uma ficção científica de estudo social psicológico? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E se no caso você já leu até o final, se você virou e sabe aqui, deixa nos comentários isso aí, apenas uma dica para também não estragar a experiência da galera. Beleza? E aproveitando, se você é um escritor, escritora ou simplesmente um amante de literatura, temos aí o nosso linkzinho para você mandar a sua obra caso você queira, ou indicar um livro, uma história caso você ache interessante e queira saber a nossa opinião sobre isso. Beleza? Então, bora ler!